Com vocês, Juanico de Salvo! Muito obrigado pelas palmas, fiquem relaxados, agora é minha vez de ficar nervoso. Eu estava conversando com um casal aqui fora, antes do show, e eles me perguntavam por que eu me naturalizei brasileiro. Eu expliquei que era uma questão de praticidade apenas. Porque, imagina, seria muito estúpido ir até o Chile para reivindicar a solução de um problema que tem que ser resolvido aqui. Obviamente que não seria atendido. Então, agora, como cidadão brasileiro, eu conquistei o pleno direito de não ser atendido aqui mesmo. É uma honra estar na casa dos meus amigos Natália, Eliezer e Felipe. Eu conheço eles desde quando a Cia dos Palhaços funcionava lá na rua Amitas de Barros. Lá eu era convidado frequentemente para participar dos shows de stand-up da casa. Inclusive, cheguei a ser conhecido como o convidado que mais aplaudia. Efetivamente, eu sou Juanico de Salvo, nasci no Chile em 1951, sou casado e curitibano desde 75. Mas é claro que eu tenho algumas qualidades também. Cheguei a Curitiba numa tarde de primavera de 75, quando no aeroporto Afonso Pena aterrissava um Boeing 747 procedente de Santiago do Chile. Naquele momento eu desci, muito emocionado, de um caminhão lá na BR-116. No mesmo ano chegou aqui uma garota muito especial para mim. Ela vinha lá de Blumenau por dois motivos importantes: trabalho e aquele sonho de toda garota romântica. Ela queria encontrar seu príncipe encantado. Ela me conheceu 2 anos mais tarde e não me foi muito difícil conquistá-la, claro, porque àquelas alturas ela já havia desistido de procurar o príncipe encantado. Numa das primeiras conversas que tivemos, ela me questionou: Juanico, se entendi direito, tu saiu lá do Chile para procurar um lugar ao sol e vieste parar justo aqui em Curitiba? Mas se você não saiu lá de Blumenau para vir aqui procurar teu príncipe encantado? Olha, aprendeu, não? Acabamos rindo, nos beijamos e começamos logo a namorar. Para encurtar a história, no dia seguinte da nossa primeira noite juntos, perguntei para ela: o que foi que você achou da nossa primeira noite? Eu achei você engraçado. Eu também achei você engraçada, mas eu estava me referindo às nossas intimidades. Eu também? Depois ela confessou que só queria pegar no meu pé, o que obviamente era verdade, porque essa era a única parte do meu corpo que ela não tinha pegado ainda. E com essa sintonia fina, logo estávamos morando juntos, e depois de 3 anos resolvemos casar. Obviamente que depois de 3 anos de convivência, nós sabíamos muito bem o que esperar um do outro. E mesmo assim, casamos. Na véspera do casamento,
tivemos uma conversa muito séria. Eu estava preocupado com a situação financeira e falei para ela: querida, pense muito bem no passo que vamos dar. Você sabe que não é muito o que posso lhe oferecer. Eu sei, mas não é apenas por causa de sexo que quero casar contigo. Estamos juntos há 45 anos. Tem gente que acha bonito. E tem gente que acha que isso merecia uma investigação. Entre os que acham bonito, temos vizinhos que nos admiram pelo fato da gente sair para caminhar de mãos dadas. Quando isso aí é um companheirismo básico, sabe? Porque se um de nós, a estas alturas, tropeça, o outro está aí ao lado, para cair junto se for necessário. E para aqueles que acham que nós devíamos ser investigados, eu só posso dizer que isso depende, digamos, apenas do tempero do casal para uma relação longa. E eu vou falar de 3 temperos que eu acho fundamentais. Tempero número 1, a cortesia. Eu sou um homem cortês. Por exemplo, no último aniversário dela, eu queria fazer algo muito especial. Eu sabia que ela estava precisando de uma bolsa nova, então fui ao shopping e procurei por um modelo que significasse muito para essa sensibilidade de mulher madura que ela tem. Acabei achando, e sei que achei, porque quando cheguei em casa e ela abriu o presente, precisa ver a felicidade dessa mulher quando pegou naquela bolsa de água quente. Tempero número 2, a fidelidade. A fidelidade é uma coisa tão importante que está inserida na Bíblia. Quem for fiel até o fim ganhará a coroa. E é a pura verdade, porque eu nem cheguei ao fim e já ganhei minha coroa. Ela está sentada bem ali. Brincadeiras à parte, minha mulher merece um respeito total. É só considerar que durante 45 anos ela está aturando a versão falsificada do seu Príncipe Encantado. É muito mérito. O que nos leva ao terceiro tempero, a boa conversa. Eu e minha esposa conversamos muito, conversamos em qualquer lugar, a qualquer hora e sobre qualquer assunto. Isso é muito legal, dizem que é uma liga perfeita para manter, digamos, a durabilidade de uma relação, mas também aparecem conflitos. A gente nota que esses conflitos só aparecem quando um de nós começa a prestar atenção no que o outro está falando. Eu já estou com 71 anos. Tem gente que às vezes me diz que eu fotografo menos, 60 e poucos. Então, 50 e poucos, 60, eu devia ter caprichado mais nesse comentário. 50 e poucos, até 60 por aí, desde que esteja vestido, obviamente. Nesta idade, às vezes a gente olha para trás e percebe coisas que antigamente não percebia mesmo. Torcicolo, por exemplo. Coisa complicada, né? A velhice, ela às vezes é tratada como se fosse um pecado. Mais um pecado daquela lista dos pecados capitais modernos. Uma categoria ampla, que inclui ser gordo, ser feio, ser pobre, ser paranista. Se tiver alguém aí, me desculpe, eu concordo com você no fato de que ser paranista não é nenhum pecado. Para mim, está mais para a penitência. Mas o pior dos pecados capitais modernos, sem dúvida, é ser feio e sem capital.
Porque aí, sinceramente, as chances são mínimas. Tem jovens que desrespeitam os mais velhos e até as mais velhas. É o caso daquele rapaz que só namora velhinhas acima de 70. Outro dia eu estava entrevistando ele no rádio e o pessoal queria saber qual era a motivação dele. Ele respondeu: motivação? Tipo, como assim? Tipo, quem é que não gosta de ficar por cima da carne seca, cara? Nesta idade, a gente passa vexames e alguns desses vexames são periódicos. A última vez que tentei marcar um exame de toque retal com o urologista, a secretária me disse que só teria hora para mais um mês. Eu falei para ele que eu iria viajar já na próxima semana, se não haveria um jeito de enfim, me avaliarem antes da viagem. Ela consultou, enfim, o sistema e logo me retornou. O senhor poderia vir na quinta, às 16 horas? Respondi que sim. E ela acrescentou: vai ser um encaixe. Eu fiquei espantado com isso, porque eu falei para ela: escuta aqui, não estou entendendo. Se o doutor não tem tempo para um simples toque, como é que vai ter para um encaixe? Sábado passado estávamos caminhando com minha patroa e cruzamos com um velhinho simpático, que costuma passear com seu pudolzinho branco. Aliás, ele chama de Brad Pitt. Então ele nos cumprimentou. Tarde, casal. Boa tarde, vizinho. Cada qual passeia com a companhia que merece, né? Pois é, vizinho. Coitado do cachorrinho. Eu tenho um amigo catarinense que me contava a história de uma senhorinha que mora perto de Lauro Miller. Recentemente ela aprendeu a dirigir e comprou um Fusca. Ela sabe ir para a cidade, mas não sabe voltar. Mas ela tem uma amiga lá do Arco da Senhorinha, que só sabe voltar. Então elas formam uma dupla imbatível na estrada. Mas para essa dupla funcionar direito, elas precisam levar uma neta. Porque quando chegam na cidade, é a neta que fala para elas o que é que elas foram fazer lá. Falando em neta, minha neta Gabriela, quando ela tinha 8 anos, mais ou menos, estava lá em casa apanhando para resolver um questionário escolar. De repente parou e falou: vô, quando eu crescer, quero ser professora. Eu fiquei muito emocionado, porque essa é a profissão que eu mais admiro. E por que quer ser professora, querida? Porque no livro das professoras tem todas as respostas. Quando completei 60 anos, eu tive que largar o futsal. Era praticamente o único esporte que eu praticava. Inclusive, aprendi muitas lições no futsal. Eu vou falar sobre a mais importante, que é assim: pior do que acertar uma bola na trave é acertar com as duas. Guardo marcas dessa lembrança. Quando eu tinha 12 anos, praticava futebol com a piazada lá do bairro, em Santiago, onde eu morava, e chegou ao bairro um rapaz que tinha um problema na coluna cervical. Ele andava assim. Bom, aproveitamos essa característica dele para colocar ele como centroavante. E o truque era o seguinte: a gente cruzava a bola pela esquerda, ele subia e, pum, direto, acertava no gol. Vou explicar algo para os não teóricos do futebol. Quando um atacante sobe,
ele tem que subir, girar o pescoço e daí procurar a bola para acertar no gol. Ele não, ele subia girado já, ganhava todas. Se tornou um sorteiro e mesmo assim teve uma turma que colocou um apelido nele. Começaram a chamar ele de Sei Lá. Que maldade, que maldade. Neste assunto de pescoço torto, eu acabei lembrando de uma situação. Tive que entrar de emergência praticamente num banheiro público e já estava lá sentado em plenas meditações quando reparei nos desenhos da porta da frente. Junto com os desenhos tinha uma frase. E essa frase era muito complicada para decifrar porque ela não estava na horizontal. Ela estava, digamos que 90, 100, 140 graus inclinada da horizontal. Então, para ler, tinha que fazer uma acrobacia realmente complicada. Mas, enfim, nos momentos de aperto em que a gente se supera, eu consegui ler essa frase. Estava escrito, não sei se vocês querem saber. Sim. Estava escrito: endireita a cabeça, filho da puta. Eu escrevi uma cena breve para uma peça de teatro a respeito de bullying. O menininho chega da escola em casa e fala: mãe, lá na escola todo mundo está me chamando de feio, mãe. Calma, filho. Até que não é tão ruim assim. Considere que você, além de feio, é muito burro também. Ah, mãe, às vezes eu não consigo entender a senhora. Está vendo, filho? Agora acredita na mamãe. Eu costumo escrever cenas breves, já escrevi bastante coisa em livros, e vou contar para vocês algumas delas. Começaria por uma de tribunal. O juiz pergunta: o senhor conhece a acusada? Não, meritíssimo. Eu sou o marido. Dois carinhas conversando. Tudo que ela veste lhe cai muito bem. Ela é modelo? Não, é stripper. Eu escrevo há uns 30 anos, mais ou menos, sempre colaborando com jornais do mundo inteiro. New York Times, Herald, The Guardian, El País, Folha de São Paulo, etc, etc. Agora, eu só estou esperando que eles publiquem minhas colaborações. Sim, sim, porque eu me considero um cara otimista, como meu tio Genaro. Meu tio Genaro também me achava otimista, me considerava otimista. Nos anos 90, eu escrevi a história do Tiroliro, foi um assaltante muito famoso, curitibano, mas era um cara muito azarado. Ele também era viciado em jogos. Pelo que lembro, ele perdeu os pais quando tinha apenas 11 anos. Foi numa partida de pôquer. Na mesma época, anos 90, eu estive reformulando o trabalho de alguns grandes pensadores, como, por exemplo, Bertolt Brecht. Há homens que ficam um ano sem trabalhar. São os desempregados. Há homens que ficam 2 anos sem trabalhar. São os sem vergonha. E há homens que conseguem ficar 4 anos sem trabalhar. Esses são os candidatos naturais à reeleição.
aquele princípio do prazer, que é famoso, do Freud, ficou assim. O homem sempre se movimenta no sentido do prazer. E quanto mais próximo chega, mais ele se movimenta. Eu trabalho num laboratório de pesquisa que fica no Centro Politécnico da UFPR. Eu falo isso porque foi lá que conheci muitas pessoas, além de criativas, engraçadas. Tem muita gente divertida por lá, tem gente que ri por qualquer coisa, e também tem aqueles que riem apenas com as piadas do chefe. Gente perigosa, muito perigosa. Uma dessas pessoas era um pesquisador bem baixinho, porém com uma arrogância gigantesca. Assim, no bom brasileiro, o cara era um mala sem alça mesmo. E eu, graças a ele, eu realizei minha primeira profecia. Eu falava para os meus colegas, um dia esse cara vai cair do pônei. E foi exatamente o que aconteceu. Lembro muito bem de uma cena sobre uma entrevista que um gerente fazia com um candidato à bolsa de doutorado. Ele falou, eu pedi para você voltar porque eu já examinei a sua proposta e achei que ela tem muitas ideias boas e originais. Pena que as boas não sejam originais e vice-versa. Há 2 anos atrás participei de um treinamento de segurança no trabalho para a turma da elétrica. Para quem já fez, é um negócio muito chato, porque o instrutor tem que repetir para nós as mesmas coisas a cada 2 anos. E então ele começa apresentando uns vídeos. Um deles mostra uma pessoa sendo eletrocutada na rede elétrica. É algo bastante forte. Depois ele passa outro vídeo com outra pessoa sendo eletrocutada, mas agora por uma descarga atmosférica, um raio. Também é forte, mas é muito mais rápido. Muito mais rápido. Para aliviar o clima, eu falei, o senhor sabia que o raio nunca cai 2 vezes na mesma cabeça? Algumas pessoas riram, como aqui, né? Só que eu tinha feito a mesma piadinha tempos atrás e para o mesmo instrutor. E agora o filho da mãe tinha vindo armado. Porque assim que eu terminei de falar, ele apertou um botão do mouse e apareceu no telão um senhor caminhando pela rua, um dia chuvoso, com raios caindo, e bem no meio da rua, um raio acerta a cabeça do senhor. Ele cai, levanta, dá uns passinhos, dá uns passos, mas passos muito indecisos, não sabia se ia voltar ou voltava. E nesse mesmo momento, recebe uma segunda descarga na cabeça. Aí ele cai, quase nem levanta, mas disfarça que está tudo bem. Isso não estava no vídeo, mas é interpretação livre. Sabe? De tanto ver essas coisas, a gente já meio que saca. Inclusive, no coffee break, tinha pessoas opinando que talvez esse senhor aguentaria mais uma descarga, sabe? E ainda resistiria. Assim que terminou essa cena, ele novamente deu um clique e deu replay na mesma cena. Realmente ele queria me demolir completamente. A essas alturas todo mundo estava olhando para mim, como perguntando, e aí, Juanico, e agora? Mas eu prestei muita atenção no vídeo para ver se encontrava alguma defesa. Terminou o vídeo e eu falei, como vocês acabam de assistir,
Depois que esse indivíduo tomou a primeira pancada na cabeça, e viram as reações dele, obviamente que a cabeça dele já não era mais a mesma. Logo, a tese está comprovada. A mesma câncer, duas vezes a mesma cabeça. Só faltou me aplaudir. Naquele ambiente de campus universitário, eu tive o privilégio de conhecer cientistas notáveis, como, por exemplo, o professor Ludwig von Pacheco. Ele ficou famoso na década de 70 por ter experimentado em ratos a primeira vacina contra a gripe. E deu muito certo, porque inclusive até hoje você não vê mais ratos tossindo ou espirrando por aí. Ele também publicou um trabalho na área de relacionamento sexual humano. Era um trabalho que tinha um título despretensioso até, pela importância. Era Ejaculação Precoce. Uma breve introdução. Eu aprendi a gostar de filosofia graças ao meu tio Genaro. Ele gostava muito de filosofar, especialmente enquanto bebia. E como filosofava esse tio? Certa vez ele apareceu lá em casa, sem a tia, que era uma coisa rara. Não me refiro à tia, mas à situação dele ir sozinho lá em casa. E antes de alguém perguntar alguma coisa, ele falou: sempre haverá pessoas capazes de realizar melhor do que nós qualquer coisa. Esta é a base do respeito mútuo, da coexistência pacífica entre os povos e do meu divórcio. Ele tinha uma veia humorística incrível. Eu acho que essa era a única veia que não estava entupida ainda. A última vez que vi meu tio Genaro foi quando acompanhei ele para uma consulta médica. O médico já estava aí com todos os exames em cima da mesa e falou para ele: Seu Genaro, o que mais gosto do senhor é do seu otimismo. O senhor deve continuar assim por causa do seu caso. Obrigado, doutor. Mas eu gostaria que o senhor fosse muito franco comigo. Quantos anos acha que me restam? Anos? Isso que é otimismo, senhor Genaro. Muito bem, muito bem. Eu, filosoficamente, sou um cético, daqueles céticos que estão sempre com o pé atrás. Quando alguém me pergunta: então você é cético mesmo? Eu respondo: olha, desconfio que sim. Isso é cético raiz mesmo. Eu poderia tranquilamente acreditar em, por exemplo, telepatia. Já estudei o assunto e procurei um bom curso de telepatia, mas não encontrei nenhum curso à altura do fenômeno. Teria que ser, obviamente, um curso à distância, e sem internet, porque aí já é trapaça. Não acredito muito em intuição feminina. É só lembrar de uma certa garota que veio lá de Blumenau para encontrar um príncipe encantado. Já fico um pouco desconfiado do sucesso da intuição essa. Em bruxas, eu já tentei acreditar, mas confesso que não consegui. São muito mentirosas. São muito mentirosas. Não dá. Tenho uma amiga esotérica. Ela acredita que a natureza é composta de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Parece que nunca mostraram para ela uma tabela periódica dos elementos. Isso vem de antes da química, claro. Mas ela se classifica
de acordo com essa filosofia, se classifica como água, por causa da fluidez, a maleabilidade, alguma coisa assim. Então ela se classifica como água. E aí é que eu realmente concordo com ela, plenamente. Porque essa mulher vive entrando pelos canos. Realmente, é incrível. Tem uma coisa na qual acredito que são os sonhos proféticos. E acredito porque tio Genaro conhecia diretamente os participantes de um caso que se tornou muito famoso lá no Chile. Era um senhor que estava doente e precisava de bastante dinheiro para pagar uma operação caríssima. Certa noite, aliás, ele sonhou com o número 7. Ficou encucado com aquilo porque não era normal sonhar com um negócio tão nítido assim. Durante a manhã ele consultou as pessoas da família, amigos, para ver se alguém sabia desse simbolismo. Ninguém sabia nada. Depois do almoço, o filho mais velho pegou o jornal, abriu na página 7, e essa página era do programa das corridas de cavalo. Aí ele começou a ficar interessado e viu que no 7º páreo corria um cavalo que se chamava Sete Belo. Aí ele associou, ficou pasmo, porque esse era um dia 7 de julho, ou seja, 7 do 7. A partir daí, a turma realmente achou que isso era realmente um sonho profético. Juntaram todo o dinheiro que tinha a família, emprestaram mais dinheiro de uma jota, se mandaram para o hipódromo e não deu outra. O cavalo chegou em 7º. Incrível. Agora eu estou tentando me converter a uma religião, mas não é nada fácil, Outro dia estava parado numa esquina e havia mais gente, eu estava esperando o semáforo de pedestre abrir para atravessar. De repente passou um carro com um adesivo bonito, Jesus salva. Pensei, vai ver que é por aí. Mas daqui a pouco passa outro carro com outro adesivo bonito, aqueles de emergências médicas, Eco Salva. Vocês percebem a dificuldade que tem para você escolher? Imagina a juventude que estava junto aí. Acho que foi pior a minha passagem pela porta de um templo evangélico, bem na hora em que a freguesia, os fiéis estavam já saindo do culto. O pastor estava do lado de fora se despedindo deles e falava: até domingo, irmão Pedro, vai com Deus. Obrigado, pastor, fique com Deus. Até domingo, irmão Patrício, vai com Deus. Obrigado, pastor, fique com Deus. Até domingo, irmã Maria, te ligo na terça, vai com Deus. Obrigado, pastor, fique com Deus. Ou seja, é um empurra, sabe? Leva Deus com você, não deixa ele aqui, ele não recebe nada. Não, deixa quieto ele aqui, sabe? Me deu vontade de falar, se decidam, caramba. Eu também tentei falar com um rapaz, um jovem da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Bom, eu tentei, porque assim que comecei a falar com ele, já tinha 2. Eles não funcionam sozinhos. Mas, definitivamente, e foi interessante, porque eu já comecei perguntando algo bem básico. Escuta aqui, eu queria saber como vão ser esses últimos dias. Enfim, o que vestir, o que comer, o que beber. Eles não sabiam, não tinham noção. Aí eu peguei um pouco mais pesado. A igreja de vocês, desde quando está esperando pelos últimos dias? Desde 1833. Desde 1833. Eram 2. Eu tenho que explicar porque o velho às vezes dá umas titubeadas feias. Vamos de verbo.
Então eu disse, mas então por que falam dos últimos dias? Hein? E realmente é estranho isso. Eu interpreto da seguinte maneira: se você falasse, por exemplo, últimos séculos, que seria bem mais coerente com o lado histórico da coisa, você não assustaria ninguém. Você imagina, estão vindo os últimos séculos. Isso não segura ninguém. Então, últimos dias, obviamente que tem esse apelo de infundir medo para a turma ficar na linha. Nada mais do que isso. O medo serve, obviamente, para controlar mentes e de um modo irracional. Eu lembro o próprio Martinho Lutero. Ele falava: a razão é a meretriz do diabo. E ele falava isso cheio de razão. Acontece que para compreender qualquer coisa razoavelmente bem, a razão é super importante. Aliás, qualquer coisa que a gente pretenda conhecer é complexa. Então você tem que usar a razão. Eu apliquei a razão para um conceito que se usa muito em religião, que se chama design inteligente. Que é aquela ideia de que um Deus apareceu de repente, sem qualquer experiência em construção de universos, e aí com uma varinha mágica criou este universo. Perfeito, não tem o que mexer. Mas quando a gente raciocina, descobre algumas coisas. Sim, se pegar o lado macro, você vai ver que, por exemplo, a cadeia alimentar é um negócio meio duvidoso, sabe? Porque, enfim, bichos comendo bichos, etc., não é muito inteligente, me parece. Mas, pegando mais leve, é simplesmente verificar os mamilos masculinos. Para que serve isso? Realmente é estranho também. E acredito sim em algumas coisas de teor religioso. Uma dessas coisas foi revelada recentemente num pergaminho traduzido ao português e que mostra os bastidores do Gênesis. Ele explica, esse pergaminho, aquele detalhe, aquela lacuna sobre a fertilidade humana. Porque Jeová não estava muito afim de pegar nesses detalhes, ele acho que não queria arcar com as consequências futuras. Então Adão e Eva estavam aí quietinhos. Eu vou ler para vocês esse pergaminho, só um momento. E naqueles dias, Adão e Eva passavam muito tempo observando os acasalamentos dos bichos. E a curiosidade deles foi crescendo, ao ponto de Adão pedir para Jeová resolver a situação. E Jeová disse: não, não e não. 3 vezes ecoou a voz do Senhor, porque além de Adão e Eva, havia alguém interessada na conversa. Uma cobra. E eis que Eva, influenciada pela cobra, deu um ultimato para Adão. E Adão foi ter com Jeová. E ficou insistindo. E foi tanto que ele insistiu, que Jeová não aguentou mais e falou: haja saco. E foi assim que a fertilidade humana teve seu lugar. Obrigado pela presença. Este é um experimento apenas de levar texto escrito para o livro, levar isso para o palco. E vocês foram tão cobaias quanto eu. Eu espero que tenhamos feito uma liga interessante. A casa me parece que tem alguns recados. Dom Felipe. Dá licença. Tudo certo, aparentemente.
Essa profissão de asmático crônico atrapalha mesmo. Eu errei, eu acho, que o microfone. Falava que essa profissão de asmático crônico complica bastante. Aliás, vocês tinham entendido, a piada era ruim mesmo.